Caros alunos, bem-vindos à nossa aula 9. Espero que todos continuem bem. Como vocês podem perceber pela nossa primeira imagem, esse é o símbolo do anarquismo. Embora hoje em dia isso pareça ser uma forma discursiva em política que, de certa maneira, está marginalizada das relações institucionais, é preciso entender que no século XIX, boa parte dos movimentos que buscavam revolucionar e fazer cair o império do comando capitalista que passou a governar a Europa como um todo, dirigindo inclusive os destinos dos estados dinásticos, o anarquismo constituiu a grande força dos movimentos das classes populares, principalmente dos trabalhadores organizados. Embora essa organização nada tenha a ver com um organismo partidário ou um sistema sindical hierarquizado, o fato é que no século XIX e também no século XX, boa parte dos movimentos operários tinha em suas lideranças aqueles que perfilavam um discurso anarquista. Esse discurso anarquista, ele, de certa maneira, remonta à ideia das revoltas populares. Embora tivesse havido, desde tempos imemoriais, nem todas as constituições políticas estatais ao longo dos séculos e dos milênios, revoltas, elas nunca foram necessariamente revoltas orientadas pelo anarquismo. Entretanto, a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII, muitas das manifestações das camadas mais baixas e desprivilegiadas da sociedade fez-se através de manifestações sem necessariamente uma organização centralizada, levada a cabo por discursos que eram, na verdade, fomentadores da ação para as camadas sociais completamente desiludidas com a maneira pela qual elas eram governadas. Isso, entretanto, não significava dizer que houvesse um corpo discursivo organizado em nome do anarquismo. Entretanto, essas formas de ação, elas serviram de base, pelo menos intelectual, para que, ao longo do século XIX, as referências históricas pela força da ação popular contra os seus dominadores tivesse uma certa maneira de se conceber como uma tradição longínqua. O anarquismo, portanto, é uma maneira de expressar a inconformidade de vastas camadas da população, principalmente aquelas que estão sob um rigoroso controle e domínio político e institucional das camadas superiores e que, de certa maneira, não encontram e não veem possibilidade de, pela ação e atividade do sistema político, poderem obter os resultados que pretendem na sua ação de transformação social. Alguns teóricos, historiadores, investigando a origem das formas discursivas do anarquismo no século XIX, remontam à Revolução Francesa e concedem a um jornalista, a um ativista chamado jornalista Gracchus Babeuf. Ele, através das suas mensagens, dos seus artigos,
da sua ação mesmo pessoal, incentivou as baixas camadas numa luta pela igualdade, organizando, de certa maneira, uma oposição não apenas às formas imediatas surgidas da Revolução Francesa para a organização de um governo, mas pretendendo que todas as formas que foram surgindo ao longo do processo revolucionário constituiriam, na verdade, a mesma forma opressiva dos sistemas absolutistas. Isso porque cada um deles, cada uma dessas formas de governo ou de direção, apropriou-se da violência para impor a si mesmo como um governo não só legítimo, mas dotado de força para criar a obediência. Babeuf, portanto, percebeu que as camadas mais baixas da população, que as camadas que tinham de fato a força do número para transformar e modificar a situação, estavam, de certa maneira, paralisadas pela inexistência de uma ideia que as mobilizasse. Assim, ele as mobiliza, de certa maneira, já tendo alguns precedentes dentro da história europeia e mesmo da história francesa. É assim que ele é considerado por vários autores do século XIX como o homem que iniciou a ação anarquista ou a ação comunista ou o socialismo. Ele, na verdade, é considerado o primeiro socialista, o primeiro comunista e o primeiro anarquista, justamente porque toma em suas palavras a ideia de que a base da sociedade deveria levantar-se contra aqueles que se acreditam representantes e dotados de legitimidade para falar e fazer em nome do povo, mesmo que seja contra o próprio povo. Essa foi uma lição que se estabeleceu durante a Revolução Francesa com a condenação de Babeuf à morte pelos governos revolucionários. O que nós sabemos e já vimos levou a uma ascensão do liberalismo dentro do contexto da Revolução Francesa e que desemboca no Império de Napoleão. Ora, Babeuf, portanto, é visto por diversos autores, Saint-Simon, Marx, como esse primeiro comunista, ou primeiro anarquista, ou primeiro socialista do mundo moderno, do mundo pós-Revolução Francesa. As ideias de soberania popular e da força do povo, por muito tempo, constituíram o pilar de todos esses movimentos que, embora derrotados sucessivamente, não deixaram de inspirar os discursos e, ao mesmo tempo, de inspirar, pelas condições materiais próprias do desenvolvimento do capitalismo no século XIX, a necessidade de mudar as condições de opressão e as fórmulas governamentais que fortaleciam a opressão e a expoliação material dessa camada trabalhadora. Assim, vários discursos libertários apontavam na direção da destruição dos sistemas de governo como sistemas políticos, como, por exemplo, aquele que nós vimos em Saint-Simon e mesmo nós vimos em Comte, em que as ideias desses dois senhores era de que o governo, como se conhecia até aquele momento, um governo de imposição de uma classe social sobre outra, perderia força à medida que a questão econômica fundamental fosse solucionada como a que se revelasse a solução para o bem geral, para uma forma de industrialismo, segundo Saint-Simon, ou uma recondução da sociedade para uma forma de vida em que o coletivo teria precedência sobre o indivíduo, como em Comte. Portanto, o anarquismo, em seu pensamento da dissolução do Estado, da dissolução do governo,
não estava absolutamente sozinho no âmbito discursivo. Tinha como discursos paralelos e convergentes sob alguns aspectos dessas outras formas de pensamento e de reorganização da vida social europeia, que, embora não coincidisse exatamente em todos os aspectos com o anarquismo, viam que a forma política de organização existente até então, ela era incongruente com a nova forma de sociedade que estava surgindo com o desenvolvimento material e produtivo da sociedade europeia. Esse símbolo é o A dentro de um círculo. A, obviamente, de anarquia, e dizem que esse círculo é a letra O, vindo de uma frase famosa de Proudhon, em que ele afirma que anarquia é ordem. Esse que os senhores estão vendo aí é Pierre Proudhon, figura de realce no século XIX, referência para vários revolucionários dos mais diversos matizes. Proudhon é posto na linha anarquista. De fato, Proudhon cria todo um discurso e toda uma lógica que, na verdade, visa a derrubar a ideia de Estado como um instrumento necessário para o processo revolucionário. Em Proudhon, não se luta pelo poder do Estado, mas se luta para eliminar o poder do Estado, para se eliminar esta forma que ele concebe como sendo necessariamente opressiva quem quer que esteja de posse dos seus instrumentos de repressão. Entretanto, essa não era a postura de várias linhas revolucionárias no período em que ele viveu e em que ele atuou. Muitos dos líderes, dos trabalhadores na França e em várias partes da Europa, imaginava que o Estado poderia ser um elemento pelo qual os trabalhadores deveriam lutar e usá-lo como forma de impor a sua visão de sociedade, ou então abrir caminho para que os trabalhadores tivessem também voz e poder dentro desse processo, dessa instituição. Proudhon era veementemente contrário a isso. Ele concebia, na verdade, que para a revolução havia duas questões, uma de caráter econômico e outra de caráter político. Do ponto de vista da economia, ele considerava que a questão estaria resolvida pelo acesso ao capital usurário, como ele chamava, ou seja, o capital financeiro, o capital bancário, por parte dos trabalhadores, de forma que eles, com acesso ao capital, pudessem organizar mutuamente, coletivamente o seu trabalho, sem a necessidade do capitalista como um elemento de adiantamento e organização do trabalho. Dispensava-se, portanto, o capitalista nesse aspecto. E, pelo outro lado, pela redução do sistema de impostos, tendo um único imposto sobre o capital, de tal forma que todas as formas de imposto que recaíssem sobre indivíduos ou sobre os trabalhadores estaria eliminada. E até ele dizia, esse imposto sobre capital seria uma espécie de seguro do capitalista, naturalmente contra os processos políticos e sociais. Com essas duas ideias, Proudhon imaginava que, do ponto de vista econômico, esfacelava-se a capacidade do capital a longo prazo de se reproduzir, e dessa forma seria possível, paulatinamente, que se derrubasse, que se eliminasse todo o poder da classe capitalista e também se eliminasse a necessidade do Estado como um instrumento de organização da sociedade mais geral e de proteção ao capital.
Quanto à questão do Estado, ou seja, do poder político institucionalizado, Proudhon ele travou uma grande guerra. É possível se dizer, de fato, guerra contra várias linhas revolucionárias que imaginavam que o Estado poderia ser um instrumento de afirmação do poder das classes dominadas, se essas classes pudessem ascender ao seu controle. Olha, Proudhon não imaginava e não pensava que seria possível a classe dominada organizar um Estado, ou pelo menos derrubar um Estado capitalista para organizar um Estado proletário, quando, na verdade, o próprio conceito que faz com que o sistema capitalista seja opressivo e repressivo é a existência dessa instituição estatal, dessa instituição que concentra o poder político e usa os seus instrumentos concentrados para reprimir toda e qualquer oposição. Ele acreditava, a bem dizer, que qualquer um que ocupasse uma posição dentro do Estado seria levado pela própria dinâmica do processo de ação estatal a reprimir e a oprimir. Não seria nem mesmo uma questão, digamos, de caráter pessoal, mas sim uma questão do próprio mecanismo de funcionamento do Estado. Portanto, para que a liberdade fosse instalada numa sociedade livre de opressões, era preciso quebrar, extinguir, estilhaçar o próprio mecanismo de opressão intrínseco que era o Estado. Quando ele se pergunta o que é o Estado, ele vai dizer que é a constituição externa do poder social. Com isso, ele quer significar, ele quer dizer que o Estado é uma forma que o poder social adquire colocando-se fora da própria sociedade e agindo sobre ela, de tal forma a poder plasmá-la, dirigi-la, orientá-la através dos instrumentos tradicionais que nós conhecemos da coerção física e do uso da violência. Proudhon diz que o Estado é uma representação que proíbe a massa agir por si mesma, qualquer que seja a sua denominação. Monarquia, democracia, república ou o que quer que seja. De fato, a ideia que ele tem a respeito de representação é aquela em que se constituíram os regimes e se justificam os regimes naquele momento em que Proudhon faz os seus discursos, que é a primeira metade, basicamente, do século XIX. O Proudhon nasce em 1809 e acho que morre em 1860 alguma coisa. Portanto, morre até muito jovem. Mas o seu período, digamos, de maturidade é um período extremamente produtivo e atrai as atenções de toda a Europa e de todos os revolucionários. E ele vai dizer que essa ideia de representação, que é o fundamento dos regimes liberais europeus naquele momento em que os regimes estão se constituindo da forma legal liberal, e esse liberalismo significa a representação dos interesses dominantes na sociedade. Ele vai dizer que essa representação desses interesses dominantes nada mais é do que uma forma de se negar à massa da nação, à massa da sociedade, de fato, uma atuação direta no processo político. A luta que se tem naquele momento pelo sufrágio universal, pela participação das baixas camadas no exercício do poder, mesmo num sistema de poder representativo, mostra muito bem a resistência de todas essas formas constitucionais representativas que existem naquele momento. É uma maneira de se colocar mediatizada a força da nação, da sociedade,
do seu processo político de direção, o comando e a própria ação de toda a sociedade. E não pensem vocês que isso é uma realidade única e exclusivamente do século XIX. Ainda hoje nós vivemos essa realidade do ponto de vista político. Toda representação significa, de fato, uma abdicação do exercício direto da ação política. Ela é repassada, ela é transmitida através da ficção da representação a um grupo menor que decide em nome da sociedade. Cria-se a ficção da legitimidade dessa representação, como se de fato fosse possível que eu, você ou qualquer outra pessoa pudesse ser representada nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas concepções que levam a uma determinada decisão por uma outra pessoa que tem o seu próprio, sua própria história de vida e suas próprias convicções. Dificilmente uma pessoa tem a mesma convicção de outra por um conjunto imenso de caminhos que cada uma toma. Nesse sentido, a representação de fato é uma ilusão. E isso Proudhon fazia muito bem significar, mostrando como a ideia de representação constituía um afastamento da massa do processo político efetivo. Hoje também nós temos esse afastamento. Os processos eleitorais, os momentos eleitorais, são momentos em que um certo ritual toma conta para ficcionar, para dar a ficção de uma legitimidade, de que o resultado deste ritual consulta os interesses mais amplos da sociedade, quando, na verdade, esse é um sistema em que, num momento determinado, há uma manifestação genérica que é sobre um conjunto de concorrências e competições que já são pré-definidas para além da vontade, do desejo ou do conhecimento da grande massa da nação. Quando nós olhamos o sistema representativo, ele tem, de certa maneira, um problema de humor. De um lado, ele vai requerer a participação geral da população no processo eleitoral. E no momento seguinte, vai requerer que essa massa da nação volte para cuidar das suas vidas individuais e esqueça o processo político que é repassado a esse grupo menor que foi eleito. Então, da mesma forma que no século XIX, hoje nós vivemos essa separação entre a sociedade ampla, do conjunto da sociedade e daqueles que de fato decidem as questões políticas, o pequeno grupo que supostamente é eleito por nós, mas que já previamente foi passado por uma peneira do sistema partidário, do sistema financeiro que financia as campanhas, dos interesses dominantes da sociedade. E o que aparece para nós é exatamente o que foi decidido num outro momento, em um outro lugar, longe dos olhos da massa da nação. E, portanto, não pode representar, de fato, a nossa vontade, o nosso interesse, o nosso conhecimento ou a nossa consciência. É exatamente a isso que Proudhon alude. O sistema representativo é um sistema ficcional, é uma ficção de legalidade, é uma ficção de participação e que, na verdade, só tem um interesse que é de mascarar o controle e o comando centrado em interesses muito pequenos de grupos sociais poderosos. Proudhon não acredita que haja representantes da massa da nação. Cada indivíduo da sociedade deve representar a si mesmo, deve participar das decisões, sejam elas locais, sejam elas mais amplas. Não há porta-vozes. Todos aqueles que se põem como porta-vozes são, para Proudhon, na verdade, demagogos, aqueles que querem conquistar a confiança e destilar um pouco desse veneno que é a ideia de representação. Para ele, os governantes e os estadistas, digamos assim, não acreditam
na personalidade, na autonomia das massas, que as massas têm um objetivo e que elas podem, de certa maneira, conceber um futuro para si mesmas. Entretanto, é interessante a gente notar que, para Proudhon, o Estado não é alguma coisa que nós possamos imaginar como inútil do ponto de vista da construção da consciência da sociedade a respeito da necessidade de ter um papel ativo. Ele vai dizer todo o desenvolvimento do Estado, das instituições estatais, vão em processos sucessivos, criando ou tendo que lidar com tentativas de liberação por parte da sociedade. É uma evolução que, ao longo do tempo, ele vai apontar, mostrou que o objetivo de toda a sociedade é libertar-se da opressão. Cada processo de extinção de um modo de organização de um Estado que passa para outro, na verdade, constitui-se na evolução que aponta para um estágio de eliminação do Estado com um papel para direção da sociedade. À medida que nós tomamos consciência de que a sociedade não necessita dessa direção e de que essa direção, na verdade, é alguma coisa do passado e que a sociedade pode ter, sim, autonomia para dirigir a si mesma, ou seja, um autogoverno, sem a necessidade de uma ordem externa, de um organismo externo impondo-se à sociedade, isso trará os novos tempos. Da mesma maneira que outros pensadores, a ideia de que aquele tipo de Estado liberal era, na verdade, um fracasso, um resquício do passado, algo que deveria ser eliminado, contaminava não apenas o pensamento revolucionário, mas nós vimos também que deveria haver a substituição daquelas formas anteriores de organização do poder para novas formas, formas de administração da vida material e menos de existência e imposição de uma hierarquia política e de concentração de poder. Ora, Proudhon, ele assume completamente essa ideia de que é preciso criar na sociedade exatamente essa consciência de que ela é capaz de dirigir a si mesma quando ela tiver esses instrumentos. E esses instrumentos, sendo desenvolvidos na sociedade, é o papel do anarquismo. Por isso, ele via uma contradição entre república e governo. República no sentido de res publica, a expressão latina que fala da coisa de todos, que pertence a todos os membros da sociedade. E, portanto, o governo, que é uma parcela, que é algo externo a essa comunidade mais ampla e total, que é a coisa pública. E, ao mesmo tempo, há uma contradição entre o sufrágio universal e o Estado. Por quê? Porque o sufrágio universal é a expressão da participação de todos os membros da sociedade, enquanto o Estado significa o afastamento da sociedade do processo decisório. Assim, a evolução do Estado, no sentido da necessidade da sua extinção, de se eliminar o Estado como uma organização para controlar a sociedade, ele mostrava, do ponto de vista prático, ou seja, como se fosse uma prova sociológica ou uma prova filosófica, de filosofia social e política, a instabilidade dos governos nos últimos 60 anos. Na França, em primeiro lugar, e em toda a Europa, onde continuamente processos, mudanças, revoluções, revoltas, rebeldias vinham acontecendo e instabilizando aquelas formas anteriores, fazendo com que a cada momento, em cada passo, o Estado se desfizesse um pouco ou repassasse à sociedade ou a outros elementos da sociedade uma parte daquele controle sobre as decisões especificamente repressivas também.
embora não significasse a libertação e a liberdade ou o comando da sociedade sobre esse instrumento chamado Estado. Mas, para Proudhon, a evolução do Estado nos últimos tempos mostrou que a sociedade tende a se livrar das formas como o Estado controlava anteriormente a sociedade. De certa maneira, Proudhon aponta uma questão que hoje nós temos que vivenciar, talvez no seu reverso. Ao longo das últimas décadas, nós vínhamos numa transformação do papel do Estado e do uso dos instrumentos do Estado, que era continuamente a limitação do uso desses instrumentos repressivos. Ou seja, a capacidade repressiva do Estado estaria cada vez mais controlada por instrumentos de revisão, de controle mútuo de instituições do próprio Estado ou de organismos da sociedade civil, fazendo com que o Estado tivesse uma diminuição da sua capacidade de reprimir ou de decidir a revelia da sociedade. Isso não quer dizer que a sociedade tivesse tomado o comando, mas o Estado precisava se precaver contra, digamos assim, a própria possibilidade de mudanças induzidas pela sociedade no comando desse Estado. Assim, os partidos políticos, os grupos políticos que queriam poder, passaram a continuamente ouvir a sociedade para as suas ações políticas. Isso não elimina o poder do Estado, que continuava total, mas criava mecanismos, digamos, de interpenetração dos discursos da sociedade com relação às necessidades de poder. Hoje, o que nós estamos vendo é uma reversão em muitos lugares dessa perspectiva, o que, na verdade, significa uma luta intestina, não dentro do Estado simplesmente, mas entre o Estado e a própria sociedade, e dentro da própria sociedade. A ideia de Proudhon é uma ideia em que, à medida que a economia tem um fundamento muito grande na construção da consciência das pessoas, dos indivíduos, daqueles que vivem numa determinada coletividade, aquela reforma econômica que eu aludi como a reforma destruidora do capitalismo, segundo Proudhon, criaria as bases materiais necessárias a que a população espontaneamente passasse a uma nova reflexão e uma nova consciência, que não agisse mais por impulso ou entusiasmo, seja no sentido de apoiar uma determinada ideia que preservasse o Estado, fosse uma ideia ingênua a respeito da sua destruição, mas ao mesmo tempo passasse, sobretudo, a agir por desígnio, ou seja, por uma vontade calculada, pelo uso de determinados instrumentos da razão para se livrar dos senhores na sociedade, na atividade da reprodução material, seja dos senhores que comandavam politicamente. Assim, ele diria que a pessoa individual ou coletiva estende-se pela organização. Quanto mais a sociedade estivesse organizada e mais ela pudesse e tivesse a força para impor restrições ao governo, ao Estado, aos seus organismos, mas essa força da sociedade levaria a um processo de diminuição desse poder estatal. Afinal de contas, para ele, o governo ou o Estado é um órgão parasita, é um órgão que absorve as forças da sociedade através recolhendo os impostos ou obrigando os cidadãos a servirem materialmente com a sua própria vida os interesses do Estado. Mas esse não era o pensamento geral dos socialistas daquela época. É por isso que Proudhon ele constrói um conjunto de argumentos
basicamente, quando ele tenta argumentar a necessidade da extinção do Estado, ele não está falando isso para o capitalista, ele não está falando isso para os dinastas da sua época, ele não está dizendo isso para os republicanos pequeno-burgueses, ele está falando isso para os próprios socialistas, para outras vertentes do movimento socialista europeu, entre eles os movimentos trabalhistas na França, o marxismo, que veem, digamos assim, o Estado como um instrumento a ser colocado nas mãos do operariado, das camadas revolucionárias, para que então possa se impor a reforma da sociedade como um todo. Ele basicamente dirige as suas críticas a Louis Blanc e Pierre Leroux, que eram as duas grandes lideranças do movimento dos trabalhadores na França e que ele aponta como defensores da ideia de que o Estado deve ser tomado ou deveria ser orientado pelos interesses das camadas revolucionárias ou do operariado. Mas ele se põe contra isso porque, para ele, existe um problema constitutivo da existência do Estado. É que o Estado impõe determinados deveres, impõe ações que são próprias da sua natureza, que é repressiva. O Estado, qualquer que seja ele, tem sempre a natureza repressiva. E as instituições do Estado quais são? É o Exército, é a polícia, são os tribunais, são instituições que visam a garantir uma ordem estabelecida determinada. E essa ordem estabelecida, quando é feita através de um instrumento de comando, de mando, para que outro grupo tenha que obedecer, naturalmente exerce uma opressão. E essa diferença é algo que vai tomando conta da ação dos elementos que ascendem ao Estado. Por isso que ele não vê nenhuma possibilidade de que, assumindo o Estado, se possa controlar a ação do Estado repressiva. Esta é uma caricatura de Proudhon. O Proudhon como aquele que está derrubando a sociedade, está destruindo os alicerces, né, e a estrutura da vida social. Então ele aparece como se fosse um demolidor. E essa capacidade que ele tem de destruir é justamente em função da sua verve e do seu pensamento. Quando eu falei a vocês a respeito da posição totalmente contrária à continuidade na existência do Estado, e eu disse agora que eles estão, Proudhon está numa luta contra vertentes, né, da própria representação dos trabalhadores, porque essas vertentes, e geralmente a de Louis Blanc e Pierre Leroux, de que o Estado é necessário para defender o fraco do forte. Entretanto, o argumento que Proudhon vai utilizar é de que se você tem uma sociedade na qual gradualmente você substitui a força, a direção do capitalismo, a desigualdade instaurada por esse regime através daquelas reformas econômicas, ou seja, se destrói a prática do capitalismo na base da sua existência no plano econômico, o que na verdade acontece é uma mudança na própria qualidade da relação entre aqueles que participam da produção da vida material. Nesse sentido, Proudhon estabelece uma relação estreita entre a atividade material e o resultado do sistema de poder. O que ele diz
é que se houver uma necessidade em que a causa do roubo e da opressão do forte ao fraco, não haverá necessidade de Estado. Ou seja, se não houver uma necessidade do poderoso oprimir o fraco para obrigá-lo a um trabalho, muitas vezes a um trabalho vil, não haverá necessidade também do próprio Estado. E à medida que aquela reforma econômica se faça, de fato se destrói as bases de existência, de funcionamento da economia capitalista. Assim ele diz, o poder que tempera a moral e gradualmente substitui pelo governo do direito o governo da força, estabelece assim também a segurança para a liberdade e para a igualdade. Ele vai dizer, é o trabalho que fundamenta o comércio, a indústria, a ciência e, em última análise, a arte imortal flor. Ele é até poético sobre certos aspectos. Era um homem bastante culto e ligado às tradições da cultura europeia. Então ele, digamos assim, detona todas aquelas concepções a respeito do Estado como um protetor. Na verdade, ele vai dizer, se não houver mais necessidade de obrigar a produção, a obediência do fraco ao forte, se não houver mais essa autoridade do forte sobre o fraco, o próprio Estado deixa de ter uma utilidade, porque a função do Estado é exatamente criar os mecanismos para legitimar esse tipo de opressão. À medida que a evolução da sociedade acabe com o capitalismo, acaba-se também essa escravidão, como ele chama a forma como o trabalhador deve ser subserviente ao comando e ao processo produtivo capitalista. E para aqueles que têm uma certa dúvida com relação e como então se dará essa questão da proteção do fraco pelo forte na existência de uma sociedade sem Estado, ele vai dizer, cada um terá o seu próprio talento como forma de se impor e de existir dentro de uma sociedade. Não haverá, portanto, espaço para a construção de um sistema repressivo ou de um sistema opressivo, à medida que cada um não precise da proteção, porque cada um faz o seu próprio trabalho, o Estado, a se subsistir, ele, na verdade, não poderá proteger uma liberdade que vigora na simples existência de cada indivíduo, realizando o seu trabalho em prol da sociedade. Mas esse Estado apenas poderia comprometer a própria liberdade pelos seus instrumentos de coerção e, portanto, instrumentos contra a liberdade. Dessa forma, ele pensa desmontar o argumento de que o Estado é a defesa do fraco contra o forte, que é, na verdade, um tipo de pensamento hobbesiano, mais ou menos como que a existência de uma autoridade, de um poder acima de todos, garantiria uma mesma vontade, uma mesma lei que seria obedecida por todos. E dessa forma, o fraco não estaria sujeito aos impulsos particularistas deste ou daquele membro sujeito ao Leviatã. Mas Proudhon não cai nessa. Proudhon, ele diz sem pejo, que a condição moral da sociedade ela reflete a sua condição econômica. A moralidade de populações selvagens ela é diferente dos povos industriosos. Assim,
as garantias sociais, os direitos, a ideia do certo e do errado, ela é diferente em cada um e protegida também de maneira diferenciada. Ele vai expressar a ideia de que numa economia desenvolvida não existem fortes ou fracos, existem apenas os trabalhadores, né, cujas faculdades, os meios, tendem pela solidariedade industrial, e aí industrial naquele sentido de operoso, que trabalha com eficácia, com ciência, com arte, etc., e a garantia de circulação tornam absolutamente iguais. Portanto, o trabalho vai igualar todos os indivíduos. Notem que essa ideia não é uma ideia de criação de Proudhon. Nós vimos anteriormente, que não é um revolucionário no sentido de instauração do socialismo, também imaginava que a sociedade, com a introdução da indústria, modificando muitos aspectos das relações sociais, também tornava os homens iguais, justamente por todos participarem do trabalho. Então, Proudhon também adota essa visão, que é uma visão de muitos dos reformadores sociais e dos revolucionários no século XIX. Assim, quando ele vai falar, então o que significa o exército? Se o exército, aliás, o Estado, se o Estado não é mais a garantia e a proteção no mundo onde a atividade, a operosidade, o talento, a atividade material constituem o plano que se define a igualdade de todos. Então o Estado se torna o exército, o Estado é a polícia urbana, a polícia rural, o Estado é um sistema judicial, a justiça de paz, os tribunais, como eu falei anteriormente. O Estado é o tesouro, é a dívida pública, é a base da moeda, os bancos de poupança. Ora, na verdade, um conjunto de instituições que fundamentam o sistema capitalista e acorrentam o resto da sociedade a essas tribulações do próprio capital. Vejam, é interessante ele falar na questão da dívida pública, porque uma parte do problema que nós estamos, aqui no Brasil, né, tendo que lidar politicamente, é exatamente com as políticas públicas relativas à satisfação dos interesses do mercado financeiro. Quando ele fala aqui de dívida pública, muitas leis foram feitas nos últimos 25 anos, talvez, a partir principalmente do governo Fernando Henrique Cardoso, em que os interesses bancários, do sistema financeiro e etc., se impõem sobre todos os outros interesses sociais. Uma coisa que as pessoas não falam, ou têm medo de falar, ou não falam para não alertar, é que a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, é uma lei que beneficia e coloca precedência sobre todos os outros interesses e mandamentos legais e constitucionais o pagamento da dívida pública. E daí porque na lei de responsabilidade fiscal, um governador, um prefeito ou um presidente da República a ele pode ser imputado crime de responsabilidade se ele não honra pagamentos da dívida pública. Mas se ele deixa de fornecer saúde, que é um mandamento constitucional, se deixa de fornecer educação, que é um mandamento constitucional, se deixa de fornecer assistência e previdência sociais, que é mandamento constitucional, isso não significa necessariamente que a ele é imputado um crime de responsabilidade. São circunstâncias da vida. Aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal instrumentaliza a redução e o corte dos serviços públicos quando, a um certo momento da atividade estatal, um período que pode ser transitório, o Estado às vezes fica com uma deficiência, de recursos, e proíbe o Estado de criar recursos avulsos, coisa que obviamente teve que ser colocada de lado durante a pandemia.
mas que nessa discussão sobre teto de gastos, sobre responsabilidade, crime de responsabilidade, responsabilidade fiscal, etc., normalmente não entraria. E que nos levou, né, às crises que nós temos agora, privilegiando única e exclusivamente o sistema financeiro e os credores, né, do Estado ou do próprio sistema. Vejam, portanto, que corre por fora da consciência, da discussão pública a respeito dos impactos que tem uma previdência social, uma reforma trabalhista e etc., né, na vida social mais ampla, sobretudo causando prejuízo a uma parte da sociedade e poupando uma outra parte, que é obviamente aquela que possui uma interlocução, digamos, mais profunda, menos visível com os poderes do Estado. É exatamente essa forma opressiva para a maior parte da sociedade que o Proudhon vê que o Estado jamais abandona. Quando se fala de Estado, se fala, para Proudhon, de um sistema que de alguma maneira vai oprimir, tenderá a oprimir, faz parte, né, da sua condição mesma de existência. Aqueles que pretendiam transformar o Estado senhor em Estado servo, ou seja, de Estado que manda para um Estado que obedece, para um Estado que serve à sociedade, ele vai dizer que o Estado senhor é o que usurpa, né, o poder público. E o Estado servo é o que é delegado do poder público, sempre, tanto num quanto no outro, uma alienação desse poder. Sempre, na verdade, um poder. Sempre uma forma externa de exercício de poder, arbitrária, com uma autoridade, ao invés de ser imanente, né, dos próprios cidadãos. É, na verdade, uma exterioridade que, sob qualquer forma, sempre se torna alguma coisa externa à sociedade. É por isso que, para Proudhon, ou para os anarquistas em geral, não há nenhuma possibilidade de conciliar a ideia do Estado, do poder, com relação ao processo revolucionário. Revolução é eliminar todo e qualquer tipo de poder institucionalizado. É eliminar o Estado, é eliminar o governo, é eliminar qualquer tipo de autoridade que se pretenda. Inclusive, do ponto de vista daqueles que se imaginam com uma maior sapiência ou sabedoria que levaria a poder discernir e dizer quem pode exercer esta ou aquela atividade. É interessante que não apenas com relação ao poder político, mas também com relação a outras formas de exercício, de constrangimento na vida social. Por exemplo, para os anarquistas, a existência de congregações ou de associações que possam determinar quem pode exercer uma determinada atividade, como, por exemplo, médicos, né? Os anarquistas não acreditam, né? Pelo menos naquela época, né? Talvez hoje, pelo desenvolvimento da medicina, é bom a gente entender que a medicina do século XIX era, na verdade, uma grande esculhambação. Durante séculos e séculos, a medicina praticamente não teve progresso nenhum. Sanguessuga era o medicamento preferido, era a cura, né? Pelo menos era o instrumento, né, de melhoria do doente preferido dos médicos. Então, não havia muita credibilidade na medicina. Apenas no final do século XIX, no início do século XX, com o uso de algumas descobertas científicas, principalmente dos micro-organismos, né, com as atividades de Pasteur, etc., né, a medicina foi ganhando um encaminhamento, em que, então, o conhecimento ele se tornou cada vez mais especializado, profundo. Mas na época de Proudhon, no século XIX, a medicina, por exemplo, não tinha muita credibilidade. E o que acontecia é que os anarquistas diziam que não poderia haver qualquer tipo de proibição ao exercício da profissão. Então, se alguém dissesse que conseguia curar uma pessoa fazendo pagelança, né, ninguém podia proibi-lo, né, de
de praticar a pagelança no intuito de tentar curar alguém. E assim para outras atividades. Aliás, é uma concepção que até mesmo o Comte também tinha, embora ele não fosse anarquista, obviamente, como vocês podem ter percebido, mas, de qualquer maneira, era uma certa concepção de uma vertente reformista. A existência de muitas congregações, né, de muitas corporações no processo social, com seus privilégios, requeria, pelo pensamento dos reformadores e dos revolucionários, a quebra disso. Então, para os anarquistas, né, quem que dissesse que podia curar isso ou aquilo, ou queria praticar medicina, que praticasse, né? Depois teria que se haver com os resultados da sua atividade. Nesse sentido, né, parece hoje uma esculhambação, mas a medicina no século XIX era ela mesma uma esculhambação. Todo pensamento que se voltasse para criar essas estruturas de impedimento, de concessão, de constrangimento, eram abominadas pelos anarquistas e também por Proudhon. Embora eu não acredite que Proudhon fosse se consultar com um pajé. Mas Proudhon não estava sozinho. Outro grande nome do anarquismo é Mikhail Bakunin. É esse que vocês estão vendo aí na foto. O interessante é que ele vem de uma família nobre, detentora de grandes extensões de terra na Rússia. E, aparentemente, o pai, que de início tinha tendências, aliás, pendores liberais, no momento em que o sistema político russo se fecha, ele acaba por optar pela garantia da sua propriedade e da sua posição social, passando a defender o czarismo como uma forma política nada liberal, mas que permitiria que a família mantivesse as suas propriedades contra a ira, né, do eventual do czar, quando os liberais pudessem representar uma ameaça ao sistema político. Foi, portanto, numa criação liberal que Bakunin teve contato com diversas ideias que se opunham completamente ao sistema social e político vigente na Rússia no século XIX. E isso foi evoluindo de tal maneira que Bakunin passa a expressar, digamos assim, uma vertente, uma luta pela ideia de destruir toda e qualquer forma de opressão que ele via instaurada nos sistemas de poder, nos estados e nos governos. Tal como Proudhon, ele não via como seria possível, numa sociedade que quisesse recuperar a consciência e a ação de todo o povo, permitir a permanência de um sistema que, por si mesmo, excluía a massa da nação dos processos decisórios, através de um sistema político que necessariamente tinha que ser opressor. Isso não significava apenas as formas estatais que eram claramente opressivas, né? Tiranias, despotismos, como era o sistema russo da época. Outras formas também, para Bakunin, apresentavam-se sob uma roupagem diversa, mas ainda assim constituíam formas de opressão. O sistema representativo, ou o governo representativo, por exemplo, e o próprio sufrágio universal, duas das molas mestras das reformas que estavam sendo feitas nos países do Ocidente, constituíam também para Bakunin
quando associadas a formas estatais, uma maneira de criar uma ficção de participação da população nos processos de decisão da vida social e política. Isso porque ele entendia que todo poder político tende ao despotismo, onde a sociedade é governada por um grupo especial que detém o controle do processo coercitivo, existe sempre a tendência de engolfar as decisões, fazendo com que o resultado desses processos sirva àqueles que estão na direção. E isso acontece mesmo quando existe um certo nível de pressão da opinião pública e a sociedade, digamos assim, a sociedade civil, ela possui os seus próprios partidos. Mesmo que os trabalhadores possam ter partidos próprios para ocupar posições governamentais, isso não quer dizer necessariamente que a natureza do Estado se modifique por isso. Daí ele se coloca completamente contrário à existência do Estado, assim como Proudhon. Porque para ele não existe controle real da população sobre as ações daqueles que são levados a deter o controle de uma máquina burocrática, de um contexto de administração da repressão e da opressão. Bakunin não acredita em representação. Ele não acredita que o fato de se eleger um presidente ou um chefe do poder executivo ou representantes numa determinada Câmara Legislativa constitua uma situação na qual esses indivíduos ou esses grupos possam representar realmente a vontade do povo. Para Bakunin, o povo quer a maior prosperidade material possível com a maior liberdade de existência, de movimento e de ação para si. A melhor organização econômica dos seus interesses e falta de qualquer poder, de qualquer organização política, porque a organização política objetiva sempre negar a liberdade. No entanto, vai dizer ele que quem governa, aqueles que ascendem uma posição de comando, têm um instinto completamente diverso, que é exatamente esse de controlar, de cercear, de coagir, de limitar e, portanto, contrariar aquilo que Bakunin imagina ser o desejo de cada indivíduo, de cada coletivo numa determinada localidade ou no país. Ou seja, o que o povo quer se coloca naturalmente, necessariamente, em oposição a um sistema de controle externo que limita exatamente essa liberdade e essa necessidade de prosperidade material. Afinal de contas, o que se conhece de todas as formas de governo é exatamente a colocação de obstáculos para a manifestação dessa vontade popular ou desse desenvolvimento do desejo e do desígnio popular. Quem governa, em geral, se considera como um tutor da sociedade, como alguém que sabe, às vezes, mais do que a própria sociedade, o que ela deseja. Ou quando fica claro que existe uma oposição, tenta impingir a ideia de que o povo quer, que o povo deseja, é impossível e não pode ser feito. E que a melhor forma de continuar no caminho da prosperidade é contrariar o povo e fazer aquilo que os governantes querem. É óbvio que dentro dessa
perspectiva, não existe fórmula comum, não existe possibilidade de consenso entre aquele que é o desejo profundo do povo e aquilo que é o instinto e o desejo profundo dos governantes, daqueles que exercem um controle sobre o conjunto da sociedade. E veja que interessante, Bakunin ele diz que os homens que ascendem ao poder, eles vão se tornando conservadores e moderados, mesmo quando vêm da esquerda, mesmo quando são radicais, mesmo quando são, no momento em que desejam convocar o povo para unir forças e combater uma determinada situação política, e também proclamando a derrubada do governo, quando assume a posição do próprio governo, muda a sua perspectiva. Na verdade, ele diz que também é um erro atribuir a essas pessoas uma intenção de traição. Ele vai dizer que, mais do que uma questão de caráter individual, de caráter pessoal, existe uma mudança de perspectiva, de entendimento das coisas, que faz com que aqueles que estão na posição de governo vejam a relação com a sociedade de uma forma diferente, porque tem informações e tem uma perspectiva diferente. E isso transforma os indivíduos, impõe-se como uma exigência a esses indivíduos. Há, portanto, um transtorno daqueles que mudam a sua posição e vão para um plano que é o plano oposto àqueles em que eles existiam anteriormente. Por isso que ele convoca, na verdade, que a ação dos anarquistas, a ação revolucionária, é de fato terminar, abolir totalmente, tanto na discussão de princípios como na prática, nos fatos, tudo que puder ser considerado poder político. Porque enquanto houver poder político, ele vai dizer, haverá também dominadores e dominados. Enquanto houver poder político, haverá mestres e escravos. Enquanto houver poder político, existirão exploradores e explorados. O poder político, uma vez que ele é abolido, ele deve ser trocado, substituído pela organização das forças produtivas e serviços econômicos. Ou seja, é uma forma em que você não tem mais o exercício do controle social, do controle e do comando em função da posição que se ocupa na sociedade, mas a organização das forças produtivas e dos serviços econômicos considera as técnicas que devem ser utilizadas para a satisfação daqueles anseios populares que é do máximo progresso material e o máximo de liberdade. É assim que ele vai entender. Não se trata, portanto, de um domínio que se exerce sobre o desejo dos indivíduos, reprimindo o desejo dos indivíduos, mas organizando esses desejos de uma forma técnica, de tal maneira que o princípio, digamos assim, da vontade popular, a construção do destino da comunidade se faça exatamente da melhor forma possível. Portanto, o aperfeiçoamento técnico é a maneira pela qual se substitui o exercício da política, porque o exercício da política, de certa maneira, comporta o conflito dos desígnios, o conflito dos desejos, o conflito dos tipos de futuro que se deve alcançar, dos objetivos que se deve alcançar. Num sistema em que os homens são igualados, não são reprimidos ou oprimidos, o desejo é comum a todos os homens. Então é interessante que nós entendamos que a abolição do poder político torna
todas as organizações existentes em organizações técnicas para o alcance do objetivo que se torna o objetivo social geral. Desse modo, ele não acredita em igualdade política. Não existe igualdade política. É uma ficção no plano do anarquismo, porque é impossível, dentro de um quadro em que o sistema político cria diferenças grandes entre grupos diversos na sociedade, imaginar que possa haver um acordo, uma visão comum do mundo entre a alta burguesia, entre o banqueiro, entre o dono dos grandes bancos, por exemplo, das grandes corretoras, daqueles que fazem fortunas do dia para a noite no sistema financeiro, com suas empresas, e aquele que trabalha numa fábrica, ou trabalha no comércio, ou trabalha no escritório, ou aquele que depende do INSS, o que depende de uma pensão governamental. E como nós vimos aqui no Brasil, de fato, o programa do sistema financeiro, o programa do mercado, que nunca é o mercado da dona da loja de roupas usadas, não é o sujeito que vende couve na feira, não é sequer o industrial que produz produtos para exportação, e sequer também o próprio produtor de commodities agrícolas. Quando nós ouvimos hoje a respeito do mercado, sempre quem fala por exemplo, aqui no Brasil, sempre quem fala é alguém que fala pelos interesses dos grandes bancos, das grandes empresas financeiras. E, portanto, é uma visão extremamente localizada num contexto de desigualdade tamanha. Então, dentro desse quadro, vai dizer Bakunin, que igualdade pode existir? O que há de comum entre o interesse de um banqueiro e o interesse do sujeito que recebe pensão no interior do país, cuja família toda está desempregada? O velhote tem 70 anos, está quase para morrer, todo mundo está desempregado, e ele é o único que pode dar suporte a uma família de 15 até 20 pessoas. Sei lá se isso é até possível, mas, de qualquer maneira, muitas vezes essas coisas acontecem. E é isso exatamente que Bakunin aponta com um grau de precisão. A posição de cada indivíduo, de cada grupo, dentro de um quadro de sociedade extremamente diferenciada, também dita quais são seus objetivos, quais são os seus interesses, qual é o contexto e projeto de futuro que cada um tem. E não adianta, segundo Bakunin, imaginar que as eleições, onde o voto de cada um, do banqueiro e do desempregado, é o mesmo na urna, porque ele vai dizer o seguinte, que as eleições obrigam o burguês a se dobrar ao povo soberano. Mas acabou a eleição, o povo volta ao seu trabalho extenuante e a burguesia vai para os seus negócios lucrativos e as intrigas políticas e vai construir mais à frente uma conversão daqueles que foram eleitos para os seus projetos, assim como no Brasil, nós temos determinados deputados que foram criados por banqueiros e hoje estão agindo no Congresso Nacional por interesse desses banqueiros. Ele mesmo diz que qualquer instituto do sistema democrático, o referendo, as eleições, o recall que existe em alguns países, etc., tudo isso, na verdade, constitui-se numa grande ficção que não anula nem aumenta o poder do povo. Na verdade, mantém apenas uma aparência de que o povo tenha uma intervenção no processo de decisão política. Porque, à medida que temos um sistema representativo, são os representantes, de fato, que têm um poder decisório. Mas, à medida que esses representantes se dobram por algum motivo, entendam algum motivo no sentido bem lato, a interesses particulares que não aparecem no processo eleitoral, então as decisões elas estão
sendo feitas num âmbito escuro, numa sombra da vida social, que muitas vezes sequer a população sabe. E se os destinos são decididos na sombra, são decididos na ignorância da população em geral, que tipo de influência efetiva pode ter a sociedade nesse processo? Bakunin diz assim: o sistema de representação democrática é o da hipocrisia e da mentira perpétua. Tem necessidade da tolice do povo e funda seus trunfos sobre ela. Bem, de fato, quando nós consideramos, por exemplo, que a população tem pouca possibilidade de estudar projetos, de orientar-se do ponto de vista educacional para entender as consequências de qualquer proposição legislativa, né? E isso, obviamente, não é culpa do povo, não é culpa de cada indivíduo, mas há questões que elas são muito complexas e têm muitas consequências que, quando somadas, transtornam completamente o resultado do que se queria. Então, é preciso, digamos assim, que muitas vezes, para que nós possamos, de fato, compreender o significado de determinadas proposições e decisões, que nós tivéssemos o conhecimento sobre isso. Mas esse conhecimento sobre essas possibilidades, essas alternativas, elas não são apresentadas. Elas, de fato, não constituem uma informação para a massa em geral, para o povo em geral. Isso é escondido. E essa forma de agir, né, daqueles que estão no topo da pirâmide social, de fato induzem o resultado de todo o processo chamado hoje de democrático para a continuidade de um sistema opressivo, né? Não se dizia, né, que a reforma da Previdência ia fazer aumentar o emprego, que a reforma do trabalho ia aumentar o emprego. Quanta gente acreditou nisso? Não foi pouco, não. Mas o resultado nós estamos vendo aí com muita clareza. Esse, caros alunos, é o Bakunin um pouquinho mais velho. Bakunin é um dos maiores nomes do anarquismo, da luta política do século XIX, e até hoje ele é lembrado por suas ideias. Devemos, de certa maneira, reverenciá-lo, né, politicamente, em função da posição que ele naturalmente tinha na sociedade, que era uma excelente posição, uma posição alta na sociedade russa, e mesmo assim ele dedicou a sua vida a uma transformação radical das formas de vida social, combatendo a opressão. Ele mesmo foi preso durante anos, perdeu os dentes, parece que por escorbuto, e, portanto, alguém que não se rendeu às oportunidades fáceis e lutou por um ideal. Uma grande figura, né? Poucas pessoas no mundo fazem esse tipo de sacrifício. É preciso que a gente os veja como, até mesmo como heróis, né? No sentido que os gregos davam, que eram homens que superavam as limitações dos homens normais e, com isso, criavam grandes coisas. Bakunin não criou um Estado, não criou um poder, mas ele, com a sua história pessoal e com as suas ideias, manteve vivo e mantém vivo ainda hoje um projeto e um ideal de sociedade igualitária, uma sociedade em que os homens participassem na produção da sua vida e tivessem o que é justo e o que é direito nessa vida coletiva. Portanto, alguém que deve ser dignamente homenageado no panteão da política. Bem, esse cidadão aí em trajes bastante luxuosos, né, e bem vestido, é
um dos anarquistas mais conhecidos de todos os tempos. É Piotr Kropotkin. Na verdade, ele era da nobreza russa, né? Ele era um príncipe russo, embora de uma dinastia anterior à dos Romanov, que governavam aquela época. E ele também tinha seus pais, né? O seu pai, na verdade, era proprietário, dono de extensas terras, onde aparentemente havia alguns milhares de servos. A Rússia era ainda um país onde o sistema medieval da servidão, até mais ou menos meados do século, ainda vigorava. Isso fazia com que a ideia do sistema social e político russo fosse de despotismo. De fato, as ideias liberais, as ideias, digamos, de representação de interesses da sociedade, não tinha muita abertura dentro do sistema russo. O czarismo era, de fato, um sistema extremamente fechado. Eu disse, né, como o Bakunin ele ficou em maus pedaços, em maus lençóis, nas prisões russas. Mas Kropotkin teve um destino diferente, né? E, sendo ele também um dos maiores e mais cultos anarquistas, ele providenciou um conjunto de conceitos que os anarquistas até hoje reproduzem e têm como um senso de argumentação. Ele, inclusive, tem um texto no qual ele define o anarquismo. À medida que os anarquistas são apontados como desordeiros, bagunceiros, destruidores, contrários à ordem, etc., ele tem algumas maneiras de, digamos assim, assumir, né, essa palavra no sentido em que ela de fato significa. Então, ele diz o seguinte: os anarquistas consideram o sistema salarial e a produção capitalista como um obstáculo ao progresso. Eles também ressaltam que o Estado foi e continua a ser o principal instrumento que permite a alguns monopolizar a terra e aos capitalistas apropriarem-se de uma parte completamente desproporcional da mais-valia acumulada no ano da produção. Ora, essa definição, embora não nova, reforça exatamente aquela linha principal, aquela linha tradicional dos argumentos a respeito do papel do Estado no contexto da vida social. Então, de Proudhon, passando por Bakunin, indo até Kropotkin, nós vemos que todos eles assumem que o papel do Estado será sempre necessariamente um papel opressor e que o Estado sempre estará ao lado daqueles que querem oprimir e que precisam oprimir para existir numa posição diferenciada daquela posição de igualdade. Assim, serão sempre contrários à liberdade, estarão sempre numa posição de destruição da liberdade, de limitação da liberdade, com relação àqueles que se lhe opõem. Inclusive porque o nosso amigo Kropotkin também, ele vai levantar uma questão importante a respeito da liberdade, que também é outro projeto e outro objetivo dos anarquistas. Ele vai dizer: a liberdade ela não é natural, ou seja, a liberdade ela não tem um conteúdo absoluto, não é alguma coisa que se defina em abstrato para todo sempre. Ela não tem um sentido que se possa obter da mera especulação. A liberdade ela não é natural. Não é uma condição que seja prévia ao Estado. Ela não existe anteriormente ao Estado. Ela não existe
digamos assim, de uma determinada maneira, como dentro do discurso liberal, que é geralmente o discurso contra o qual os anarquistas se opõem para construir uma sociedade revolucionária, que é o liberalismo, que é o defensor dessa ordem capitalista, e, em geral, sempre se define o papel do Estado dentro do liberalismo como uma segurança para a existência de uma liberdade que é natural e anterior ao próprio Estado. Mas Kropotkin vai dizer, nada disso. Não existe uma liberdade natural anterior ou prévia ao Estado. Existe nas condições próprias de cada sociedade e pode mudar. Ou seja, a liberdade não tem um conteúdo específico, não tem um conteúdo atemporal. Ela é uma condição em cada sociedade particular, da forma como essa sociedade evoluiu e as relações entre os diversos grupos dessa sociedade foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E não é alguma coisa que esteja destinada a ficar imobilizada. A luta pela liberdade, onde não há liberdade, começa de uma determinada forma, vai se desenvolvendo sob determinadas condições, determinadas formas, com os seus heróis, com aqueles que vão se sacrificar, e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é algo que se possa dizer num determinado ponto da história que a liberdade é isso. A liberdade é isso provisoriamente, para que possamos alcançar um desenvolvimento, inclusive das concepções a respeito de liberdade. Portanto, para o Kropotkin, é o homem que constrói a sua liberdade. Hoje, o que nós entendemos por liberdade, a noção que nós possuímos de liberdade, pode ser alguma coisa completamente diferente da liberdade que outros poderão gozar daqui a 100, a 200 anos. A ideia que nós temos de liberdade como o gozo do nosso individualismo, desconsiderando o contexto da sociedade no qual nós participamos, que liberdade é viver a nossa individualidade, independente e à parte da vida coletiva, algo que é criticado não só por vários revolucionários e pensadores, inclusive autores na literatura ao longo do século XIX, era também uma preocupação e uma advertência, inclusive de alguns autores que nós vimos antes. Aquele Benjamin Constant francês do início do século XIX mostrava como a noção de liberdade moderna era diferente da liberdade dos antigos. E aqui também Kropotkin vai dizer que o homem constrói a cada momento a sua noção de liberdade. Pode ser que daqui a 200 anos, ou a 50, ou a 100, ninguém sabe, a nossa visão de liberdade seja completamente diferente, seja uma noção de gozar a vida conjuntamente com os outros. Liberdade é conviver, liberdade é colaborar. No caso específico, até falando de Comte dizia que a liberdade não é uma ideia abstrata, absoluta, né? A liberdade ela está num contexto de regras, né? E que, inclusive, ele tinha também, o Comte, né, a ideia de que todos deviam viver às claras, ou seja, com menos segredos e menos ocultação à vida pública, que a vida privada, na verdade, deveria se abrir à vida pública. Então, essas ideias todas que aparecem diversamente em vários pensadores, etc., se vocês pensarem bem, elas sempre se colocam de uma maneira a criticar o pensamento liberal, a criticar a visão burguesa de mundo, a visão de que o indivíduo, na verdade, poderia criar a sua redoma a partir de certos componentes, como a riqueza, né, a liberdade natural, a afirmação dessa liberdade natural, os direitos civis, etc., que na verdade são conquistas de um processo histórico extremamente mais amplo.
Mas, além disso, até como uma característica, né, dos anarquistas, né, as falas, os discursos, né, são sempre discursos panfletários. E o Kropotkin, ele tem na defesa, né, do anarquismo, né, uma das, digamos assim, um dos problemas, né, com o qual se atacava o anarquismo era exatamente mostrar que os anarquistas são contrários à ordem, que eles são a desordem, que são caos, que são a bagunça, né, que são a falta de norte. Né? E ele, como outros, mostra que, na verdade, o anarquismo é a harmonia, é uma verdadeira ordem, porque ele diz qual é a ordem que os capitalistas têm? É da exploração do trabalhador, da extenuação da força do trabalhador, das crianças que são exploradas praticamente até a sua, digamos assim, a sua incapacitação para uma vida ulterior. Kropotkin vai afirmar que as formas de expoliação da produção e a miserabilização do trabalhador constituem a ordem normal do regime econômico capitalista, a fome, a doença, são todas aquelas situações que o Kropotkin encontrava na Europa, por toda a Europa, no século XIX, e embora no século XX isso tenha diminuído um pouco, na verdade, boa parte dos impulsos que na Europa vão se seguir na construção de aposentadorias, que aparece primeiro na Alemanha e depois se espalham por toda a Europa, é exatamente em função das lutas sociais que os anarquistas vão ter. Então ele vai mostrar que a ordem que existe nesse mundo, que é tão autoritário na sua preservação, é na verdade a ordem da morte, a ordem da infelicidade, a ordem da doença, enquanto a outra ordem que os anarquistas desejam é a ordem da igualdade, a ordem da repartição, é a harmonia entre os indivíduos, entre as nações, entre os diversos grupos que, através do trabalho, da troca, da comutação, constroem uma unidade sem se obrigarem, sem hierarquia e sem comando. É uma situação em que os homens não têm necessariamente nem senhores, nem servos na sua organização, mas sim pessoas iguais que percebem a necessidade desses atos de colaboração, dessa prática colaborativa para o progresso e o desenvolvimento de todos. Essa é a ordem que os anarquistas pretendem, segundo o Kropotkin. Então, é uma visão em que o próprio Kropotkin, que quando em geral se condena os regimes, as práticas revolucionárias, os partidos revolucionários, os movimentos revolucionários, sempre dizem que são os desordeiros, né? E, em geral, o partido da ordem é sempre o partido da classe dominante, do grupo dominante. E Kropotkin vai dizer, não, a ordem que se mantém, a ordem que quer dominar, é sempre a ordem da destruição da condição humana, enquanto o anarquismo e a revolução é sempre uma ordem para a construção de uma humanidade melhor. Bem, senhores, esse aí já é o Kropotkin numa idade mais avançada, né? Ainda não está velhinho, mas é alguém que vocês já percebem, já tem, digamos assim, algumas preocupações que lhe levaram alguns cabelos. Isso é algo normal em alguém que tem que lutar contra todo um sistema. Essa foto vocês talvez ainda não seja uma foto conhecida totalmente de Kropotkin, mas já mostra, de certa maneira, assim como Bakunin e outros grandes pensadores do século XIX, que todos eles tiravam as suas fotos, né, para a posteridade e tinham sempre um posicionamento, né, uma posição quase que do ponto de vista da arte,
muito próxima, né, daquelas dos antigos, quando lhes eram feitas as esculturas. Então eram sempre fotos que eram tiradas como um documento para a posteridade. E sempre eram fotos, apesar às vezes do sorriso de alguns, eram fotos que mostravam a seriedade, a importância e a altivez do fotografado. Bem, aí nós já vemos Kropotkin ao final da vida, quando já realizada a Revolução Russa, ele é homenageado, né, na própria Rússia, e ele tem, digamos assim, pôde ver, né, alguns dias de glória. É interessante que a gente aponte que a vida do revolucionário, a vida daquele que se empenha pela transformação radical da vida social, nem sempre é uma vida fácil, porque é uma vida cheia de perseguições e repressões. Mas, dependendo, digamos assim, da vontade, da convicção e, ao mesmo tempo, do objetivo de vida daqueles que seguem esse caminho, pode ser que, no concurso da sorte, ele veja ainda a realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, né, do seu desígnio, né, de mudança, de transformação da humanidade. Kropotkin, digamos, teve até uma vida razoavelmente feliz, porque ao final da vida ele imaginou ter visto o começo concreto e real da transformação de toda a humanidade através da Revolução Russa. Por mais que isso tenha se sucedido com uma guerra civil, na verdade, ele ser contra o Estado, né, ele viu como um passo adiante. Todos os anarquistas, né, veem sempre um Estado que proclama maiores e mais liberdade, e no caso o Estado russo seria um Estado proletário, como um caminho, né, na direção da própria abolição, da autonomia, da independência, né, dos trabalhadores, da base da sociedade, e um passo a mais na direção da extinção do poder político do Estado. Bem, agora eu gostaria de apresentar um quadro a vocês em que nós temos, de certa maneira, um resumo e algumas definições que estão ligadas ao anarquismo. Algumas são definições dos próprios anarquistas, outras são definições que se relacionam com o anarquismo, mas como os anarquistas tidos por oposição. Assim, por exemplo, nós temos o anarquismo, né, definido pelos anarquistas como uma postura de ação individual e coletiva que visa abolir todo governo e autoridade institucionalizada nas relações sociais, criando uma nova liberdade fundada na contribuição e na necessidade de todos. Isso significa que o anarquismo não visava apenas a abolição do Estado. O Estado era uma forma de autoridade, mas outras formas de autoridade existentes na sociedade também eram passíveis de serem abolidas. O homem que pretendesse comandar outros homens, ou a mulher simplesmente porque é homem, também não tinha deveria, digamos assim, ter contestada essa suposta autoridade de um sexo sobre o outro, e as relações sociais estariam, portanto, mais livres, né, de qualquer forma de ordenamento de cima para baixo. Seriam menos verticais e mais orientais. E a própria liberdade, ela teria como fundamento exatamente a igualdade da contribuição e da necessidade de cada um no trabalho coletivo. Ou seja, não haveria um esquema, né, para uma parte dos anarquistas, né, em termos de espécie de controle, né, atuarial sobre o trabalho, o processo de trabalho,
ou seja, a ideia é de que cada um contribui com o que é capaz e obtém do fundo comum, do fundo coletivo, aquilo que de fato necessita. É uma compreensão que hoje, numa sociedade individualista, é difícil você sequer imaginar como isso poderia conhecer, principalmente com esses sistemas, né, de empreendedorismo, né, realmente as pessoas perdem um pouco desse laço cooperativo, né, que deveriam ter. Outra definição, mas aí uma definição que o anarquismo não aceita e que se contrapõe, né, ao anarquismo, é exatamente definir anarquismo como baderna, como confusão, como caos, como uma violência sistêmica, né? Então, quer dizer, ou violência gratuita, né? Então é uma noção que o anarquismo simplesmente renega, né? Anarquia não é baderna, não é confusão, não é caos. É uma ordem sem um poder político. É um ordenamento sem que exista uma pressão ou uma coação. Então, portanto, nada tem a ver com confusão com caos. Outra definição de anarquismo é exatamente da sua contraposição. O que se opõe ao anarquismo? Ao anarquismo se opõe o Estado, o governo, a autoridade, qualquer tipo de autoridade. Portanto, a verdadeira oposição do anarquismo é exatamente a esses três conceitos de Estado, de governo e de autoridade. Uma outra definição de anarquismo é aquela em que o anarquismo implica, né? O anarquismo, para os anarquistas, implica em harmonia, à medida que a cooperação, a mutualidade das ações dos homens se faz voluntariamente, se faz através de um sistema em que os homens se sentem parte de uma coletividade maior, sem perder a sua independência individual. É, portanto, também uma ordem, é um ordenamento, não é o esculacho e o val da valsa, né? E isso constitui para os anarquistas uma forma nova e diferente de liberdade. Bem, esse outro quadro é um quadro que apresenta, em linhas gerais, a ação dos anarquistas, né? Essas linhas, elas na verdade, elas são até hoje, né, obedecidas, né? Não são as crenças, né, e as bases, né, da ação anarquista. Primeiro, né, que eles não acreditam que possa haver uma colaboração entre classes. Afinal de contas, o ideal do anarquista é sempre abolir a opressão que cria a diferença de classes, das instituições que criam essa diferença de classes, que dão privilégios e monopólios a determinados grupos para explorar outros grupos sociais. Assim, a ideia de luta de classes é uma das vertentes principais e fundamentais do pensamento anarquista, ou seja, não existe possibilidade de colaboração de classe, existe sim a luta de classe e a necessidade de extinguir as diferenças, as classes sociais, tornando a humanidade completamente unida em condições igualitárias, em que o valor individual é preservado e as necessidades individuais são garantidas. Nesse sentido, é que se fala da fundação de uma liberdade nova. Outra linha, né, de ação dos anarquistas, desde o século XIX, é o internacionalismo. Ou seja, a humanidade como um todo, ela faz parte dessa concepção dos anarquistas. Ou seja, não é apenas a Europa, não é um país especificamente que está ao alcance da atividade da ação anarquista. É bom lembrar que no Brasil os anarquistas tiveram uma importância muito grande na organização dos trabalhadores. Veja, uma sociedade que era fundada ainda na escravidão há pouco tempo, quando os anarquistas vêm para cá, organizar os trabalhadores, dar-lhes a noção que eles deveriam lutar por direitos
e que o processo social é um processo de luta contra as injustiças, retira, digamos assim, de uma parcela das concepções dominantes de que qualquer tipo de reivindicação é um atrevimento de alguém de uma categoria inferior, e quando eles trazem essa noção de luta pela igualdade, de que a igualdade é um desejo, é um desígnio nobre e necessário à humanidade, obviamente eles mudam um pouco das características, né, da luta social no Brasil, que sempre existiu, mesmo durante a escravidão, no colonialismo, sempre existiu. Mas essa característica anarquista, ele vem com os imigrantes europeus para cá, já na segunda metade do século XIX. E vai ter grande importância nas greves que vão suceder no final do século XIX, início do século XX, né, e vão desembocar mais tarde em alguns dos direitos essenciais e fundamentais dos trabalhadores brasileiros, que agora, nesse momento, nesse início do século XXI, começam a ser retirados, a regredir. É lamentável que um século depois de se iniciar uma luta que foi se tornando paulatinamente vitoriosa e ampliando os direitos, nós estejamos na condição de retrocesso, infelizmente. Mas, de qualquer forma, essa ampliação da ação anarquista visa a emancipação da humanidade como um todo, coletiva e individualmente. É bom que a gente tenha em conta que o projeto anarquista não é um projeto de uma classe trabalhadora, mas de indivíduos que participam em condições de igualdade na sua contribuição e na solução das suas necessidades. A igualdade para produzir, segundo o seu talento, a sua capacidade, e a satisfação pelo trabalho de todos das suas necessidades. Outra linha de ação é o federalismo, ou seja, a associação do trabalhador é sempre voluntária, de acordo com as condições, não existe uma instigação ou um processo de coação por parte da ação anarquista para obrigar trabalhadores a participar. É um processo sempre de convencimento e de atração. Portanto, uma unificação, não tem um comando unificado. A unidade ela é sempre voluntária. E a hierarquia, se há, digamos, lideranças, são lideranças que são reconhecidas pelo seu valor para o contexto coletivo. E, finalmente, outro aspecto muito importante, talvez pelo qual o anarquismo não seja mais conhecido, é exatamente a ação direta, né? Que é o ativismo do desgaste, derrubada do capitalismo, que é, digamos assim, uma espécie de ação de guerrilha, tanto do ponto de vista panfletário quanto do discursivo, e muitas vezes recorrendo a outros meios, né, como as greves, né, os boicotes e até mesmo a sabotagem. Nesse sentido, já é uma ação de uma linha, digamos, em que a violência ela é vista como parte dos instrumentos para a derrubada do capitalismo. Bom, e aqui nós vamos encerrando a nossa aula com outro símbolo do anarquismo, que é a bandeira negra, que simboliza, na verdade, a ausência de qualquer tipo de soberania, já que as bandeiras dos estados nacionais, dos estados centralizados, eram geralmente coloridas. Então, há uma significação aí da ausência de qualquer tipo de exercício de controle ou de soberania. Na verdade, é uma oposição, já que o negro é cor nenhuma, né? Vocês sabem que o branco, do ponto de vista físico, é a mistura de todas as cores, né? E o negro é a ausência de cor. Portanto, ausência de qualquer uma daquelas cores que poderia significar a soberania. O verde dos Braganças, o amarelo dos Habsburgos e etc, etc. Então, está aí um outro símbolo do anarquismo.
Infelizmente, nós não podemos comentar todos os aspectos do anarquismo, nos aprofundar dentro dessa ideia bastante interessante, né? Mas ainda hoje, né, os anarquistas têm um papel muito interessante no desenvolvimento de uma concepção ética do mundo moderno. Embora jamais tenham produzido uma unidade, digamos assim, de concepções, de uma escola de política, na verdade, eles, do ponto de vista acadêmico, evidentemente, eles têm uma tradição muito forte do ponto de vista panfletário. O corpo teórico é um corpo em que a prática ela supera a teoria. Na verdade, qualquer tipo de teorização, qualquer tipo de tentativa de submissão, sequer teórica, ela é abominada pelos anarquistas. Não existe qualquer tipo de hierarquia. A questão é sempre de adesão. Então, a construção de um corpo teórico, de uma unidade, nunca é alguma coisa que se tornou para os anarquistas uma necessidade. Embora sempre alguns daqueles pontos, como a abolição do Estado, da autoridade, e em condições específicas, locais e temporais, possa haver uma certa discussão de problemas e uma unidade entre diversas correntes, o fato é que nós não vamos encontrar entre os anarquistas qualquer tipo de unidade de escola, digamos assim, de pensamento que obrigue ou que doutrine. Bem, a nossa última ilustração é das diferentes vertentes do anarquismo. Ao longo do século XIX, mesmo no século XX, fórmulas anarquistas vão se espalhando. Algumas não são lá muito bem anarquistas, não, mas de qualquer forma se autodenominam anarquismo alguma coisa. Nós temos as mais tradicionais, que é o anarcocomunismo, o anarcoprodonismo. Então, a essas se juntaram outras tantas na medida e na variação das lutas sociais ao longo do tempo. Isso não é, digamos, contrário às teses e às teorias anarquistas. Pode haver tantas formas de anarquismo quantos forem os homens sobre a Terra. Isso não impede, isso não destrói a característica fundamental do anarquismo, que é unir todos os homens pela liberdade, sem hierarquia e pela construção conjunta de uma vida comum, sem mando e sem obediência, mas sim aceitando numa administração das coisas em proveito comum e igual para todos os homens. Bem, então com essa visão aí de fórmulas, deve haver mais do que isso que tem aí, mas com essa visão vocês escolham o tipo de anarquismo que vocês preferem, e se vocês obviamente não se sentem atraídos pelo anarquismo, que seria uma pena, né? Talvez estejam mais ligados no liberalismo individualista, né? Uma coisa a ver, vocês podem pelo menos utilizar uma dessas ilustrações aí para sair, né, criando uma onda, né, na camisa aí com os seus colegas. Enfim, é um aviso final a todos vocês. No dia 20 nós não teremos aula porque o calendário escolar prevê um feriado, né, dia 20, se eu não me engano. Eu não sei exatamente do que é o feriado, mas tem um 20 de novembro. Não é o Dia da Bandeira, que o Dia da Bandeira é dia 19, se eu não me engano. Enfim, obrigado por participarem da aula e até a próxima. Não esqueçam de remeter o seu segundo relatório de progresso, hein?